Bem-vindo ao meu canal, eu sou Ana Rodrigues e hoje eu vou falar sobre como eu conheci o mercado financeiro. Eu saí do Brasil aos 22 anos e vim morar em Portugal. Depois de um bom tempo, a gente decidiu voltar a viver no Brasil em definitivo de novo. Em 2011 eu voltei para o Brasil, morei 6 anos, mas não tive uma boa adaptação, então retornamos para Portugal novamente. Em 2018, eu e o meu marido e a minha filha, que nesse intervalo que eu morei no Brasil, ela nasceu em 2012, e em 2018 a gente resolveu voltar para Portugal. Eu queria que ela iniciasse o ano escolar e então, quando ela completou 6 anos, ela começou a primária numa escola portuguesa. E aí, eu sempre tive bom relacionamento com a minha família, continuei mantendo contato sempre com eles. Nesse meio de tempo, o meu irmão falou para mim sobre o mercado financeiro. Até então, tudo para mim, mercado financeiro, inflação, essas coisas, tudo era um meio desconhecido que eu via falar só mesmo pela televisão. E então ele falava para mim algumas vezes, falava de poucos investimentos, que ele também era iniciante, mas como ele morou nos Estados Unidos por 4 anos, e lá nos Estados Unidos é normal as pessoas investir. A maioria dos americanos são investidores, e coisas que no Brasil isso não acontece, é uma grande minoria, é uma pequena minoria das pessoas que têm conhecimento com o mercado financeiro e que realmente investe. Meu irmão, depois de 4 anos morando nos Estados Unidos, retornou para o Brasil para seguir a sua vida, os seus objetivos no Brasil, e continuou falando comigo sobre o mercado financeiro, e eu, como sou curiosa, criou em mim uma curiosidade bem grande de saber um pouco mais, ter mais conhecimento sobre o mercado financeiro. E em 2019, em julho, quando a minha filha entrou de férias, então eu fui de férias para o Brasil, fiquei 40 dias no Brasil em 2019, antes de surgir a pandemia. E quando eu cheguei e ele me mostrou, abriu o aplicativo da corretora dele e me mostrou os ativos cadastrados, o momento em que o mercado estava aberto, aqueles números assim, aumenta, diminui. Fiquei bastante, assim, sabe, tentada a investir. Mas como eu não sabia nada, então eu comecei a fazer pesquisas, ver vários vídeos para ver se eu tinha um melhor conhecimento, se eu conseguia ter uma noção de realmente como é que aquilo funcionava. E aí veio a pandemia, tudo muito incerto, muito complicado, e eu esperei um tempo, e aí eu comecei a investir em 2021. E inicialmente, quando eu iniciei no mercado financeiro, eu iniciei sem nenhum conhecimento, então o dinheiro que eu tinha, eu investi em ações. Acho que na altura não foram assim tão boas escolhas, mas eu acho que a gente aprende com o tempo. E em 2022 eu passei a ter conhecimento sobre os fundos imobiliários, então eu achei bastante interessante, porque por pagar dividendos mensais faz com que a gente aumenta nossos aportes e também recebe os dividendos, e vai fazendo uma bolinha de neve e cada vez mais aumentando. Então, eu comecei a comprar alguns fundos, selecionei alguns fundos e comecei a comprar aos poucos algumas cotas. Até hoje ainda não aporto muito, eu aporto mais ou menos uns R$ 500 mensais, e já estou recebendo mais ou menos em média R$ 70 por mês de dividendo. O meu objetivo é até o final do ano de 2023 eu alcançar a meta de R$ 100 mensais em ações e também em fundos imobiliários. É uma meta pequena, mas o mercado oscila muito, renda variável mesmo assim,
e eu tenho expectativa, mas não sei se vai virar realidade. Mas enquanto isso, o meu foco é mesmo aportar mensalmente e esperar o longo prazo. Na minha família, apenas eu e o meu irmãos, a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre o mercado financeiro e a gente aporta, vai aportando e tentando ganhar mais conhecimento no mercado financeiro. Assim, é diferente porque a gente não tem muito o que falar com pessoas sobre o mercado financeiro, porque todas as pessoas que convivem com a gente não tem noção do que é isso, entendeu? Como ele mora no Brasil e eu atualmente estou morando em Bruxelas, fica totalmente assim difícil, porque apesar de ter muita gente morando aqui também, muitos brasileiros, não conheço, não sei de ninguém que faz investimento. Mesmo eu morando fora do Brasil, eu acompanho diariamente o mercado financeiro e sempre que eu posso, eu aporto e vou cada vez mais focando no futuro e no longo prazo. Aqui, agora na Europa, o fuso horário é de verão, é o fuso horário verão, então equivale a 5 horas a mais do horário brasileiro. Então aqui já é noite e aí ainda o mercado está aberto. Então nessa parte facilita bastante, porque a seguir o trabalho eu ainda consigo ter acesso ao mercado aberto. Eu, para ser bastante sincera, arrependo de não ter conhecimento do mercado financeiro logo que eu imigrei. Então, eu, 10 anos morando fora do Brasil, teria feito um bom patrimônio. Mas também não se pode lamentar pelo passado. Acredito que eu acordei a tempo e agora, nos próximos anos, se Deus quiser e eu tiver com saúde, e irei aumentar o valor nos meus aportes. Vou pensar, quando eu ficar velha, poder ter uma vida tranquila e é isso. A gente tem que começar o quanto antes melhor. Não tem idade definida para você entrar no mercado financeiro. Não tem quantidade também. Pode começar com 10, com 50, com 100, o tanto que a pessoa conseguir. Eu não faço recomendação de compra nem de venda, mas eu pessoalmente, falando da minha opinião, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu agradeço se você chegou até aqui. Um abraço e tchau.